Nós vamos ler o que está escrito em Lucas 21, a partir do 34 até o 38. Eu vou pedir a você que tenha um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou com a intenção de fazer uma ministração meio que de trás para frente, assim. Mas isso só na minha cabeça, né? Para você vai ser uma sequência. Mas eu peço a você que eu já abri, né, para a igreja, que você tenha esse olhar, né, que nós vamos de trás para frente. Então, que você possa ler comigo. Eu pedi para colocar a nova tradução da linguagem de hoje. E a palavra de Deus diz assim: E Jesus terminou dizendo: Fiquem alertas, não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas dessa vida façam você ficar tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. E aí eu vou pedir para você ler comigo 37, 38, que diz: Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Leia o 38 de novo comigo. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Amém? Você pode se assentar nessa noite, aí no teu lugar. Amém? E antes de darmos continuidade, mas fazendo parte dessa ministração de hoje, eu quero dizer a você que esses dias têm sido difíceis, foram muito difíceis, ao ponto de eu ter um momento de crise, no melhor sentido dessa palavra, e dizer: Senhor, não tenho nada, nada me vem à mente, porque são muitas preocupações, tem um problema de saúde aí se apresentando, mas graças a Deus eu creio que o Senhor está à frente de todas as coisas. Um problema de relacionamento ali onde nós moramos, e muitas coisas acabaram ofuscando este momento. E eu buscava no Senhor, e o Senhor geralmente ele fala comigo em uma palavra, às vezes dias antes de nós estarmos na escala para ministrar a palavra do Senhor. O Senhor ele já vem, ele já dá o tema e a gente procura e vai atrás. Só que dessa vez o Senhor ele fez diferente. Ele fez algo que eu pude experimentar mais uma vez. A dependência do Senhor. No momento em que eu estava vazio, no momento como eu disse, né, entrei meio que em crise. Eu disse: meu Deus, e agora? A tua igreja, a tua noiva. E o Senhor ele me deu essa passagem. Só que antes dela, ele me deu um outro texto também que nós iremos ler. Por isso que eu digo para você que essa exposição ela vai ser meio que de trás para frente. Porque eu estou pegando o último texto que o Senhor me deu, mas ele não me permitiu descartar o primeiro texto, que ele também havia me entregado. Então, o tema da mensagem de hoje você pode botar aqui para mim: não podemos normalizar, e aí eu coloquei entre aspas, tá? A presença do Senhor Jesus. Né? Nós não podemos normalizar. E aí eu quero explicar para você que não é no sentido de que nós não vamos tê-lo com frequência. Nossa, é normal Deus estar no meio de nós, mas é no sentido de nós não podermos
banalizar a presença dele, banalizar a presença do Espírito Santo de Deus. Assim como foi falado aqui na ministração da aula da BD sobre o Espírito Santo, que ele não é uma força, que ele não é uma energia, mas que ele é uma pessoa com sentimento e alguém que opera no meio da sua igreja, opera no meio de nós. Então, Jesus também ele não pode ser banalizado. Assim como o Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas, ele não pode ser banalizado. Eu tenho, em alguns momentos, falado que nós vivemos, muitas vezes, como se o Espírito Santo de Deus não habitasse em nós. E muitas vezes nós esquecemos que ele habita em nós. Não é que nós não saibamos e não creiamos nisso, mas muitas vezes nós vivemos a nossa vida tão no automático. Ou quando nós estamos ali naquele momento de tentação, nós esquecemos da presença de Deus. Esquecemos que Ele está ali e Ele tem prazer em nos auxiliar. Ele tem prazer em nos ajudar, em nos fortalecer e nos fazer vencer aquela tentação, para que ela não se torne um pecado em nossas vidas. Então, nesse sentido, quando nós temos a presença do Espírito Santo, ou quando nós temos a presença do Senhor Jesus, que é o tema da mensagem de hoje, nós não podemos banalizar, não podemos achar que é normal. Irmãos, não é normal Deus habitando em nós. Não é normal o próprio Deus estar presente, estar conosco todos os dias. Por que não é normal? Porque Ele é soberano. Para nós deveria ser algo que nós deveríamos nos derramar diariamente diante dele. É claro que nós vivemos neste mundo, nós precisamos, o próprio Senhor Jesus disse, olha, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor esteja com eles e que eles possam ser um. Mas nós não podemos perder o foco de que o nosso Deus, ele é um Deus vivo, ele está no meio de nós em todo o tempo. E não é só aqui nesse momento maravilhoso que nós temos de adoração ao Senhor, um momento de comunhão que nós temos com os nossos irmãos. É quando você está sozinho na sua casa, quando você está com a sua família, quando você está no trânsito, quando você está passando por dificuldades, quando você está passando por momentos bons, quando você está se divertindo em um evento. Deus está ali com você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E esse texto ele me chama a atenção porque Jesus, no início dele, fala que Jesus ele ia ao templo e começava a falar. E ele finaliza dizendo isso também. Ele finaliza dizendo que Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Então Jesus, ele levava a mensagem das boas novas para o povo que estava sedento. E é interessante nós vermos o versículo 38, e esse versículo ele me chama muita atenção. Ele diz que todo o povo, ele ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Todo o povo, ele abria mão do seu conforto. É claro que a gente está falando aqui de uma outra época, em que eles acordavam mais cedo, porque não tinham tantas distrações como nós temos hoje, tanto energia elétrica, tantas coisas que permitiam com que eles ficassem acordados até mais tarde, né? E aí você lembra da época dos nossos avós, e talvez algumas pessoas aqui vivam isso, né? Eu acho que o irmão Lidomar, dessa época, em que não tinha energia elétrica, assim. Brincadeira, irmão. E os nossos avós, às vezes davam, 8 da noite, já estava com as casas fechadas, todo mundo dormindo ali nos interiores. E 4 da manhã já tinha gente andando pela casa, alguns até mais cedo, e aí cada um tem a sua história para contar a sua experiência. Mas aqui fala que o povo ele ia de madrugada. Ou seja, eles davam as primícias do seu dia, do seu tempo ao Senhor. Por quê? Porque eles estavam sedentos daquilo que aquele mestre, aquele rabi estava levando para eles. E eles estavam sedentos e Jesus, quanto mais ele falava e mais ele ensinava, muitos eram saciados. Mas eles sabiam que aquela fonte era inesgotável.
E cada vez eles queriam aprender mais, e aprender mais, e aprender mais. E o povo ia pela madrugada buscar o Senhor. E é interessante que eles iam buscar o Senhor porque eles queriam aprender, porque eles queriam crescer, porque a mensagem que era passada para eles pelos líderes religiosos era peso, era algo que eles não podiam carregar. E eles acabavam vivendo de forma muito difícil, vou botar entre aspas aqui, a religião na sua época, né, a sua forma de adorar a Deus, porque era muito peso sobre os ombros dele. E aí vem Jesus e começa a falar algo que para eles é maravilhoso, e Jesus conta histórias, e Jesus ele tem um prazer de ensinar, Jesus olha nos olhos, e Jesus faz sinais e maravilhas no meio deles, e são tantas coisas que eles são atraídos pela presença de Jesus. Eles são atraídos pela presença de Jesus. E aí quantas vezes nós, com o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas, com a comodidade que nós temos hoje, imagina que quantos quilômetros ou quanto tempo essas pessoas, elas se deslocavam até o templo só para ouvir falar, só para ouvir Jesus falar. Essas pessoas, elas se deslocavam, elas madrugavam, elas caminhavam e deixavam os seus afazeres, deixavam as suas coisas, aquilo que era importante para eles, só para poderem estar perto de Jesus, ouvirem os seus ensinamentos. E nós, muitas vezes, mais uma vez, com toda a comodidade que nós temos, com a facilidade que nós temos de estar na presença de Deus. E quando eu digo isso, eu não digo estar aqui na igreja. É de estar na presença de Deus. O judeu ele tinha que ir para o templo e ali ele acreditava, porque era assim pela tradição, que ali eles encontrariam, ali era o local de adoração. Mas para nós, como povo de Deus, que as nossas vidas foram pagas pelo sangue do Cordeiro, nós temos o Espírito de Deus em nós. E aí é o que eu digo, a comodidade não é a tecnologia que o mundo oferece, mas a comodidade é porque nós, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer tempo, nós temos a presença do Senhor Jesus em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir e desfrutar daquilo que Deus tem para falar para você. Você pode obedecer o que Jesus falou, dizendo, olha, vocês precisam orar em todo o tempo. Eu não estou falando que você pode parar para orar. Não, você pode obedecer o que Ele falou para nós fazermos. E conversar com Ele em todo o tempo. Imagina uma linha que não cessa nunca. Está aberta em todo o tempo e nós temos a oportunidade de conversar com o nosso Deus, minuto após minuto, segundo após segundo, seja o que é que estiver acontecendo na nossa vida. Muitas vezes a gente só quer levar ao Senhor os momentos difíceis, né, de desespero, de dor, problemas de saúde, problemas relacionais, entre outras questões. E às vezes, em momentos de alegria, a gente se esquece dele. Então, o Senhor está presente em todo o tempo. E a gente, em momentos de alegria, mas quando acontece algo assim, nossa, foi algo grandioso. Conquistei um carro, conquistei uma casa, uma formatura. Aí a gente parece que Deus fez algo na minha vida. Mas Deus Ele faz em todo o tempo. Ele faz em todo o tempo. E é isso que nós precisamos ter em mente. Que o Senhor está conosco todo o tempo. E nós não podemos normalizar a presença do Senhor. Porque Ele está cuidando de nós. E Ele é Deus cuidando das nossas vidas. Quando nós estamos diante de alguma autoridade humana, né? Quando eu digo nós, não necessariamente nós, mas quando a humanidade, quando os homens, quando as pessoas estão diante de alguém que é alguma autoridade, a sua postura ali é demonstrar algum respeito,
diante dessa autoridade. Você não entra num tribunal e o juiz está ali sentado e você vai desrespeitá-lo. Não, você tem uma postura para estar ali. Porque se você utilizar qualquer palavra que seja considerada ofensiva, você vai estar desacatando uma autoridade. Então, nem que seja pelo receio, você tende a ter uma postura. E diante do Senhor, nós acabamos vivendo a nossa vida de forma normal. Mas Ele está lá. Ele está lá e nós não podemos deixar com que isso seja comum. Nós não podemos permitir que a presença do Senhor, ela seja, Ele está aqui e está bom. Ele está aqui do meu lado, Jesus está comigo, e a gente repete, né? Jesus está comigo, Jesus é comigo em todo tempo. Mas viver sem que isso seja uma realidade, precisa ser algo pensado pela igreja do Senhor. Precisa ser pensado pela igreja do Senhor. E eu quero ler com você outro texto, que está lá em Marcos, Marcos 6, do 1 ao 6. E aí quem conhece essa porção da palavra de Deus sabe que Jesus ele estava ali na sua terra, onde ele foi criado, né, onde ele passou boa parte da sua vida ali com sua família. E o texto diz o seguinte, vamos ler. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram. Então, a gente vê aqui que eles estavam ali admirados dos ensinamentos de Jesus. De onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz esses milagres? Então, existia um espanto, existia nossa, o que está acontecendo? Porém, olha o que é normalizar a presença de Jesus. Olha o que é menosprezar a presença de Jesus. O 3 diz, por acaso, ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E seus irmãos não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. E aí Jesus diz, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Enquanto nós vemos algumas pessoas ali em Jerusalém, no templo, recebendo algo de Deus e tendo sede dele, tendo sede da presença dele, nós vemos esse episódio em que Jesus vai para a sua terra e começa ali a ensinar. Jesus ele não negligencia o seu ministério. Jesus ele não se acanha porque ele está no meio de onde ele foi criado, de pessoas que conheciam ele. E essas pessoas começam a se espantar e dizer, nossa, ele faz essas coisas, de onde vem tanta sabedoria? E aí parece que joga aquele balde de água fria na água fervente. Mas não é o filho lá aquela lá, a moça, a Maria? O carpinteiro Jesus. Os irmãos dele são daqui. E a palavra de Deus diz que por causa da falta de fé, algumas versões dizem poucos milagres, poucos sinais, outros dizem que ele não fez nenhum sinal. É apenas poucas coisas ali no meio deles. Porque eles normalizaram Jesus.
Eles simplesmente entenderam que Jesus não podia ser melhor que eles, porque Jesus estava ali no meio deles e foi criado ali no meio deles. Eles viram Jesus nascer e como é que agora ele pode se tornar um profeta? Como é que ele pode se tornar um mestre? Como é que ele pode querer ensinar? É um homem simples, estava no meio de nós. Então, eles ficaram desiludidos com Jesus. Que palavra! É você ter o mestre dos mestres, Deus no meio deles, eles olharem para Jesus e porque eles simplificaram a presença de Jesus, tornaram a presença de Jesus como um nada diante deles. Eles perderam grandes coisas, grandes bênçãos, a presença de Jesus ali no meio deles. Decepcionaram Jesus ao ponto que Jesus ficou, a palavra eu usei decepção, mas Jesus fica admirado com a falta de fé. Quando eu lembro do centurião que chega com Jesus, clamando a ele, e ele diz: olha, não basta apenas uma palavra do Senhor, meu servo vai ficar curado. E Jesus se surpreende com a fé dele e diz: olha, eu ainda não vi fé como essa. Eu ainda não vi fé como essa. Mas no meio daquelas pessoas que conheciam Jesus, onde Jesus certamente queria operar milagres, operar grandes sinais e maravilhas, mas ele foi impedido pela falta de fé. Ele foi impedido porque eles simplesmente, por Jesus ser alguém que eles conheciam, eles resolveram deixar Jesus de lado. Resolveram não dar a importância que o Senhor Jesus tem e merecia diante deles. Graças a Deus, a nossa igreja, eu não vejo esse problema entre nós, de nós olharmos mais para fora do que para dentro da nossa igreja. No sentido de valorizar mais os pregadores, aqueles que trazem mensagens, não porque o pastor fulano de tal, lá da igreja não sei onde, lá em São Paulo, no Rio, ele falou isso e eu não vejo essas confusões. E eu agradeço muito ao Senhor, louvo ao Senhor por isso. É claro que todos nós temos acesso aos materiais que são disponibilizados nas redes, mas graças a Deus o nosso coração não tem se contaminado. Graças a Deus, porque louvo ao Senhor por essa igreja ser séria, termos líderes sérios diante do Senhor, que olham para a igreja, oram pela igreja e pagam um preço pela igreja. Mas muitos lugares por aí, às vezes abrem mão, muitas pessoas abrem mão de estar presentes em algum lugar, em algum templo, para poder seguir a internet. Um lugar onde você não é abraçado, um lugar onde você não é cuidado, tratado, sarado. Você pode ter mensagens muito mais lindas, pessoas que falam muito melhores do que eu e muito melhor, que tem muito conhecimento. Mas o abraço, estar junto, estar perto, isso nunca acontece. Isso é o que marca a igreja do Senhor Jesus. Isso é o que marca a igreja do Senhor Jesus. E aí eu quero ler com você também, neste mesmo capítulo de Lucas 6. Ele começa dizendo que Jesus ele foi rejeitado pelos seus. Rejeitado ali pela cidade onde ele foi criado, onde ele cresceu. Mas eu quero ler com você o final desse capítulo. O final desse capítulo, a partir do 53. Mateus 6, a partir do 53. Só para nós
entendermos um pouco sobre esse texto, Jesus é como se ele estivesse aqui se apresentando aos seus discípulos, né? Está ali no início do ministério ainda. E Jesus já tem feito vários sinais, várias maravilhas no meio deles. Se você for olhar Marcos, os capítulos anteriores, você vai ver muitos sinais e maravilhas de Jesus. E os discípulos já vivendo isso. E aí chega um momento em que os discípulos, é o momento da multiplicação de pães, e Jesus, ele diz para os discípulos, olha, atravessem para o outro lado, e os discípulos já vão atravessando, e acontece uma tempestade, Jesus está diante deles, entra no barco e acalma a situação. E a palavra de Deus diz no 52 que eles ainda estavam confusos, ainda estavam assim, sem entender o que aconteceu na multiplicação dos pães. Então, mas eu quero ler com você o que está a partir do 53, que diz o seguinte: Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo Vou ler novamente. Jesus e seus discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram um barco na praia. E quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíam correndo por toda aquela região e começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. E aí eu quero convidar você a fazer um comparativo comigo da cidade de Genezaré e da cidade de Nazaré. Nessa primeira, Jesus ele começa a ensinar, Jesus ele volta para lá, eu imagino com o seu coração queimando, mas sabendo de todas as coisas. Mas enquanto no seu ministério queimava, ardia de pregar a todos, Jesus não fazia a acepção de pessoas, de povos, de ninguém. Ele não deixaria de pregar ali na sua cidade. E como nós já conversamos, já falamos, Jesus, ele começa ali o seu ministério, começa a ministrar no meio deles. E vem a descrença, mas nós vemos aqui, nessa outra cidade, que Jesus, quando ele chega, eles atracam ali o seu barco, eles saem do barco. Jesus, ele é reconhecido. Jesus é reconhecido porque a fama de Jesus estava correndo, porque muitos sinais e muitas maravilhas estavam sendo realizadas por Jesus. E diferente do povo de Nazaré, este povo dessa cidade, e é interessante que a palavra de Deus ela traz poucos versículos a respeito dessa cidade. Ela é pouco falada. Ela é falada aqui e falada em Mateus, só que é a mesma história. Mas é importante saber que está registrado na palavra de Deus, para que nós possamos olhar e aprender que no início deste capítulo Jesus foi rejeitado, mas aqui ele foi recebido e muito bem recebido. E as pessoas faziam questão de estar com ele. As pessoas não acharam que aquele homem que chegou ali era normal. Eles começaram a reconhecer a diferença do Senhor no meio deles.
Eles começaram a reconhecer e eles foram atrás. Assim que Jesus chegou, eu acredito que houve um burburinho na cidade, as pessoas começaram a falar: Jesus chegou, Jesus está na praia, bora lá. E todo mundo foi, ou no porto, né? Não sei onde é que eles atracavam. E as pessoas começaram a ir para lá. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele começou a caminhar na cidade e começou a pregar. Ele ficou ali um tempo ministrando sobre eles. É claro que muitos estavam ali por causa das curas, dos milagres de Jesus. E entenda que isso é um sentimento natural no meio das pessoas. Isso é um sentimento natural, porque hoje nós temos a medicina da forma com que nós conhecemos, né, o que chega para nós. Mas para eles, a medicina era precária. As curas eram precárias, as coisas eram difíceis. Então, esse primeiro impulso talvez de chegar perto de Jesus, porque ele poderia fazer algo para mudar a minha realidade, para mudar ali a minha doença, a minha dificuldade. É normal, é natural, mas Jesus, ele aproveita com certeza esses momentos e ele estende a sua mão e ele ensina e ele traz a cura muito mais do que o físico. Jesus, ele espalha ali algo sobre o reino de Deus, sobre a sua missão aqui na terra. E aqueles homens e mulheres, aquela cidade recebe Jesus de braços abertos, ao ponto de só a presença de Jesus, aí eu digo só, né? A presença de Jesus mudou toda a rotina daquela cidade. A presença de Jesus mudou a rotina de todas aquelas pessoas. Eles abriram mão da sua vida, abriram mão dos seus afazeres, abriram mão dos seus compromissos e negócios e começaram a ir atrás de Jesus. Mudaram a rotina, a vida mudou, porque o mais importante estava ali, Jesus. Jesus estava no meio deles. Então o meu trabalho não importa mais, os meus afazeres não importam mais, o que é importante é estar perto de Jesus. E aí eles são expostos à palavra de Deus, e eu creio, aqui não relata que a cidade foi convertida, não fala nada sobre isso, mas onde Jesus está, onde Jesus toca, onde Jesus cura, nada fica a mesma coisa. Você imagina que quando Jesus ele chega com o endemoniado gadareno em outra passagem da palavra de Deus, e quando Jesus traz a libertação sobre aquele homem diz: olha, ele passou meia hora com Jesus ali conversando, e Jesus diz para ele: não, você vai ficar aqui. E aquele homem sozinho, né, por causa do poder de Jesus, ele levou a mensagem do Senhor ao conjunto de 10 cidades ali. E muitos creram em Jesus. Quando Jesus volta naquela cidade de novo, ele é bem recebido. Imagina uma cidade inteira recebendo curas, sinais e maravilhas de Jesus. Recebendo a presença de Jesus. Meu irmão, onde Jesus está, nada fica no mesmo. As coisas mudam, os sentimentos mudam, a vida muda. Quando você recebe o Senhor Jesus, nada fica no mesmo. As coisas mudam. Agora, se a atitude do nosso coração for olhar para Jesus e dizer: ah, não, mas eu já tenho Jesus, ele já me salvou. Ah, eu já sirvo ele, não, eu já tenho a salvação, tá bom. Assim como o povo de Nazaré fez. Ah, é só o carpinteiro, filho da Maria. Os irmãos dele estão ali, ó.
o sobrenatural não virá. Quando nós normalizamos a presença de Jesus. Quando nós normalizamos o agir do Espírito Santo de Deus em nós, no meio da igreja, o sobrenatural não virá. E quando eu digo sobrenatural, não quero falar somente de coisas miraculosas. Mas o sobrenatural é aquilo que foge do natural. É aquilo que foge do natural. Quando alguém ora por você, eu posso testemunhar que hoje eu cheguei aqui e 2 irmãs da igreja vieram orar por mim. Meu irmão, isso é sobrenatural. Porque naturalmente nós não fazemos isso. Naturalmente nós não fazemos isso. E quando Deus ministra cura na sua vida, assim como foi ministrado na minha aqui hoje. E essas irmãs estão aqui, eu não estou falando isso para a glória delas, a glória é do Senhor, elas sabem disso, isso é muito bem resolvido entre nós. A glória é do Senhor. E aí a gente vive o sobrenatural, porque ouve a voz de Deus. Uma irmã ouviu a voz do Senhor quando ele disse, olha, ora por ele, impõe mãos sobre ele. Se ela fosse como os de Nazaré, ela poderia dizer, ah, não, só algo do meu pensamento e eu não vou fazer isso. Mas ela entende que a presença de Jesus traz algo novo, traz algo diferente sobre nós. E aí o sobrenatural de Deus nós passamos a viver. Nós passamos a viver. E a mensagem dessa noite é sobre nós não normalizarmos a presença do Senhor. E assim como no primeiro texto que nós lemos, que todo o povo saía de madrugada para ir ao encontro de Jesus, eles pagavam um preço. E assim como nós também lemos no último texto que eles receberam Jesus. E quando eles recebem Jesus, imaginem, o texto ele não fala essa palavra, fé. Mas quando eles se deslocam até Jesus, levando os seus doentes, levando as pessoas enfermas, levando aqueles que eles julgavam precisar de Jesus, e dizendo, olha, deixa pelo menos que eles toquem na sua veste. Se isso não for fé, eu não sei mais o que é. E se a palavra do Senhor diz que Jesus operou muitos milagres, muitos sinais, muitas curas no meio deles, é porque havia fé nos corações. Havia fé em cada coração. E nessa noite eu quero dizer para você, não normalize a presença do Senhor Jesus. Não normalize o Espírito Santo de Deus na tua vida. Que em todo tempo, em teu coração, na tua mente, você possa entender que Cristo está conosco todos os dias. Não, você não está me entendendo. Cristo está conosco todos os dias. Ele está aqui agora. E quando nós terminarmos esse momento, que nós voltarmos para as nossas casas, Cristo vai estar conosco em cada momento. Não existe um tempo, não existe uma vírgula nisso. Quantos aqui são casados? Amém. Somos casados, a palavra do Senhor nos afirma que nós somos um com o nosso cônjuge. Mas eu não estou
100% do meu tempo com a minha esposa. Mas nós, enquanto noiva de Cristo, noiva do Cordeiro, podemos dizer que o nosso noivo está 100% do tempo à disposição dos nossos corações. E quando eu digo à disposição, não é porque ele está lá nos esperando, não. Ele está em todo o tempo. E o que nós podemos fazer, e a nossa resposta precisa ser: Senhor, também quero estar em todo o tempo diante do Senhor. Quero pagar o preço. Quero pagar o preço. E assim como aqueles que iam para o templo, ouviam o que o Senhor tinha para ensinar, e pagavam o preço, e saíam do seu comodismo, e saíam das suas casas, deixavam suas coisas, para ir ouvir o que o Senhor tinha para ensinar. Eu quero também pagar o preço, para estar diante do Senhor. Porque eu quero dizer para você que o mundo inventou milhares de deuses. Milhares. Mas todos são deuses intocáveis. Todos são deuses que estão longe, em altares. O único Deus que habita no meio do seu povo é o nosso Deus. É o nosso Deus. Ele faz questão de estar no meio de nós. E o mais interessante de tudo isso é que Ele é o único Deus. E não há outro. E não há outro. Que nós, enquanto corpo de Cristo, noiva do Cordeiro de Deus, possamos viver a nossa vida atentos à presença do Senhor Jesus Cristo. Atentos à presença do Senhor. Atentos ao que Ele faz, ao que Ele fala em cada coração. Que paguemos o preço para estarmos mais perto dEle. Se isso significa para você abrir mão do seu sono, abrir mão de um tempo a mais de descanso, faça isso. Busque o Senhor. Se derrame aos pés do Senhor. Ele está o tempo todo presente no meio de nós. Quero convidar você a se colocar em pé.